Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Esta é a segunda parte da mensagem que enviamos aos irmãos no domingo pela manhã, quando meditamos sobre os benefícios da aflição. Essa noite veremos os propósitos de Deus nos males, nas aflições que nos atingem. O livro A Providência, do pastor Heber Carlos de Campos, nos ensina quais são alguns desses propósitos. E o primeiro que ele coloca é manifestar a glória de Deus. Sim, o propósito das aflições, um deles é manifestar a glória de Deus. Assim foi com aquele homem que era cego de nascença. Em João capítulo 9, quando os discípulos estão passando e veem um homem cego, eles perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou? Esse ou os pais dele que pecaram para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Claro que sabemos, irmão, que todos os males que existem no mundo, tudo que há de mal no mundo, procede do pecado, lá da queda de Adão e Eva. E nem sempre é por um pecado particular. Nós não ficamos gripados por causa de um pecado particular, né? São a maldição que foi lançada sobre a terra, as doenças, a morte, devido ao pecado, a queda do homem. Alguns pecados, sim, algumas aflições, sim, são resultadas de pecado particular. Outras não. No caso da pandemia, quantos cristãos pegaram esse vírus e morreram também, não devido a um pecado particular, né? Mas devido a toda a questão da queda de Adão. E aqui nesse caso o Senhor disse: não, a cegueira desse homem não foi devido a um pecado particular, mas para que se manifeste nele as obras de Deus, para que Deus seja glorificado. Foram anos e anos e anos de cegueira. Naquela época, hoje em dia já é difícil uma pessoa com deficiência visual. Imagine naquela época, 2000 anos atrás, quanto aquele homem padeceu. O próprio Bartimeu, né, ficava à beira do caminho. Tal era a situação de muitos cegos naquela época. E foram anos e anos de sofrimento para aquele homem que havia nascido cego. Porém, ele foi curado e a glória de Deus foi manifesta por meio daquela aflição. Muitos anos de aflição. Também no caso, irmãos, de Lázaro. E a família de Lázaro, que Jesus tanto amava. Aquela aflição. E olha, Lázaro ficou enfermo, padeceu. As irmãs padeceram com ele. Mandaram avisar o Senhor. O Senhor poderia ter curado Lázaro à distância. Uma só palavra, como ele curou o servo do centurião. Mas o Senhor permitiu aquela aflição e de maneira que chegasse ao ápice, a morte. E a família ficou enlutada. Mas o Senhor tinha dito, quando avisaram para ele da enfermidade de Lázaro: esta enfermidade não é para a morte, disse o Senhor, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, sempre há um propósito de Deus, e um deles é manifestar sua própria glória em meio às aflições, tribulações, sofrimentos. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante em Filipenses 1, versículo 20. Ele diz o seguinte: Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido, ou seja, exaltado, glorificado no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo diz que até na sua morte haveria glória para Deus. E uma das coisas que é verdade é isso mesmo. Quando um crente morre, quando eu morrer, irmãos, sim, haverá um funeral. Haverá tristeza nesse funeral.
Porém, ao mesmo tempo, Deus será louvado, Deus será engrandecido, Deus será exaltado por haver salvo um tão miserável, um tão pobre pecador. Será um funeral, haverá louvores a Deus. O Evangelho também será pregado, alertando as pessoas presentes. E onde o Evangelho é pregado, Deus é glorificado, Deus é exaltado, o nome de Cristo é anunciado. Irmãos, e mais uma coisa tremenda. O meu corpo estará ali, mas eu estarei nos céus. Chegarei na glória e me prostrarei diante do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me colocarei aos seus pés e louvarei o nome dele em adoração, em glória, em exaltação. E agradecerei a ele. Obrigado, Senhor. Estou aqui em cima agora, estou contigo agora, porque um dia o Senhor desceu e morreu por mim, padeceu, sofreu, para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. E o Senhor ressuscitou e me salvou. E eu estou aqui agora e contemplarei, irmãos, a face do meu Redentor. Você também. Contemplaremos as mãos, os pés marcados por amor de nós. E glorificaremos, nos uniremos à igreja que já está lá, aos santos que já estão lá. E glorificaremos o Pai por podermos estar ali e não na perdição eterna. Irmão, sim. Manifesta as aflições. Um dos propósitos é manifestar a glória de Deus. Quantas pessoas têm buscado a Deus nesse momento? E nisso Deus é glorificado. O segundo propósito que o pastor Heber cita é nos advertir para que não pratiquemos o mal, as aflições, tribulações, sofrimentos. Vêm muitas vezes a nós para nos advertir, nos alertar, para que não pequemos. O próprio salmista, como lemos domingo passado, no Salmo 119, 67, diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E no versículo 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que em tua fidelidade o Senhor me afligiu. Sim, irmãos, para nos advertir, para que não pratiquemos o mal. O terceiro propósito que ele cita é para purificar nossa vida. Aflições, tribulações, sofrimentos são meios, instrumentos usados por Deus para nos purificar pessoalmente, para purificar a sua igreja como um todo, nos levar ao amadurecimento, à perfeição, nos aperfeiçoar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte: em que vós grandemente vos alegrais, falando em termos da salvação, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco de tempo entristecidos, com várias provações ou tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sim, para nos purificar, assim como o ouro é purificado, aperfeiçoado, através da prova do fogo, assim também nós. Assim foi também com Abraão, a prova da fé dele, o sacrifício do filho, quando Deus disse que ele sacrificasse o seu filho. Que prova de fé, que fogo pelo qual passou.
Abraão. O quarto propósito, citado pelo pastor Heber, é nos disciplinar, né? Sabemos disso. A disciplina do Senhor. Ele diz em Hebreus 12, de 4 a 14, né? É um texto que eu citei para os irmãos lerem aí. Fala da correção do Senhor. Disciplina. A aflição muitas vezes vem para nos disciplinar. É um dos propósitos da aflição. Outro propósito é exercitar nossa paciência e perseverança como um exercício na academia, né, ou qualquer natação, qualquer exercício que é feito, né, esse exercício nos faz sentir certa dor, né? Muitas vezes é penoso. Tem até uma frase que se diz: sem dor, sem ganho. E assim também nós somos exercitados. A nossa paciência, a nossa perseverança é exercitada através das aflições e sofrimentos. É como a pessoa que vai capinar um quintal, né? Uma ilustração também. Uma pessoa vai capinar um quintal, a sua mão é lisinha, e ela começa a capinar, o cabo da enxada vai machucando, cria aquela bolha. Mas à medida que a pessoa continua, com o passar dos dias, continua capinando, aquilo vai gerando aquela calosidade, o calo. E aí, quando ele pega na enxada novamente, no futuro, já não vai sentir tanto, porque já criou aquele calo. Já foi exercitado naquele trabalho. E assim também, nos tempos trabalhosos, calos são criados em nós. Calos que nos fazem passar por outras coisas. Somos exercitados na perseverança e na paciência, e assim perseveramos. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, de 3 a 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a perseverança. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, são esses propósitos principais, né? Que a aflição. O propósito de Deus na nossa aflição. Como ensina, né, o pastor Heber, ele diz o seguinte, aqui de forma resumida, eu vou dizer para os irmãos: as aflições são um verdadeiro professor. Elas mostram problemas espirituais, levam ao arrependimento, causam abandono de pecados, nos conformam à imagem de Cristo. Cristo era o homem de dores, aquele que sabe padecer, sabe o que é padecer. E o Senhor, Deus o Pai, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E nós, pelas aflições e sofrimentos, vamos sendo conformados à imagem do Senhor, aprendendo a obediência, a perseverança, a paciência. As aflições fazem parte do processo. Como diz também Paulo em Romanos 8, versículo 17, diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Elas também mostram o cuidado de Deus conosco, irmãos. Sim, cuidado como de um pai cuida de um filho, nos corrigindo e nos consolando.
Bendito seja o Deus e Pai de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. As aflições também, as tribulações, nos tornam bem-aventurados. O apóstolo Pedro também lidando com essa questão daqueles irmãos que estavam padecendo, sofrendo. Ele diz sobre essa questão da bem-aventurança nas tribulações. Olha o que ele diz. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, nós também somos bem-aventurados, bem-aventurados. No versículo 14, se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, aqui irmãos estavam sofrendo por causa de Cristo. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E por último, nos preparam para a glória. As aflições nos preparam para a glória. Bem, irmãos, aí estão alguns dos propósitos de Deus na aflição. Irmãos, passada essa aflição, esse momento, que possamos sair mais fortes, mais agradecidos, mais dedicados. Como eu disse no domingo, alguns incrédulos que agora parecem estar caminhando com Deus e para Deus, infelizmente voltarão à vida antiga que tinham. Voltarão às perversões, voltarão ao carnaval, após passada a pandemia, após passada a dor, a aflição, a angústia, a ansiedade. Infelizmente também, crentes que agora se mostram mais preocupados com questões espirituais, voltarão à frieza e vida carnal de antes. Porém, graças a Deus, há incrédulos se convertendo verdadeiramente e há cristãos se arrependendo. Passada a aflição, que nossas obras futuras sejam melhores que as anteriores. Como o Senhor falou com aquela igreja em Apocalipse, a igreja de Tiatira, Ele falou, elogiou aquela igreja, porque as últimas obras dela eram melhores que as primeiras obras. Ela foi melhorando a cada dia. Melhorando a cada dia. Que não voltemos aos nossos próprios caminhos e venhamos a nos esquecer do caminho, da verdade e da vida. Jesus, não venhamos a esquecer de Jesus, sua honra, sua glória, sua igreja, sua obra. Como diz Davi no Salmo 116, citado aí como leitura para os irmãos, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Sim, que darei eu ao Senhor. Amados, que Deus os abençoe, que possamos todos nós estar atentos, alertas para os propósitos de Deus. Não entendemos às vezes coisas que acontecem, mas sabemos que Ele está no controle, é o soberano, e que possamos aplicar em nossas vidas as lições que temos aprendido. Que saiamos mais fortes, perseverantes e dedicados, amando o Senhor muito mais do que antes. Que o propósito de Deus, acima de tudo, é que o amemos muito mais, que o nosso amor aumente a cada dia por Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E segundo, amando mais o próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus os abençoe, os fortaleça
e os alegre, reconhecendo que Ele cuida de você, que Ele cuida de mim. Ele tem um olhar especial para os seus filhos. Mesmo nas aflições, elas são prova do amor de Deus para conosco. As aflições não são o contrário. Não dizem que Deus não nos ama. Não. As aflições provam, sim, mostram o cuidado de Deus, o amor de Deus para conosco. O Senhor os abençoe, os fortaleça, nos fortaleça, e que possamos em tudo, em todas as coisas, dar glória a Deus. Todas as coisas. Tudo quanto fizerdes, fazei tudo para a glória de Deus. Amém.